Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o L e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que é, literalmente, vital para todos nós. Vocês sabiam que, apesar do Brasil ser um país gigantesco, com uma costa imensa banhada pelo oceano, a nossa maior riqueza hídrica está escondida no interior? É isso mesmo. Alguns estados brasileiros, sozinhos, concentram a maior parte de toda a água doce do país. É uma quantidade de água tão absurda que é difícil até de imaginar, formando rios que parecem mares e aquíferos subterrâneos que poderiam abastecer nações inteiras. Essa abundância de água doce não é só um detalhe no mapa. Ela é o motor que move o Brasil. Da energia que ilumina nossas casas, passando pela agricultura que alimenta nossa população e o mundo, até a simples e essencial água que bebemos todos os dias. A gestão e a distribuição desse recurso definem o desenvolvimento de regiões inteiras e garantem a sobrevivência de ecossistemas únicos no planeta. Sem essa água, o Brasil, como conhecemos, simplesmente não existiria. É um tesouro natural que coloca nosso país em uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, de enorme responsabilidade. Então, ficou curioso para saber quais são esses verdadeiros oásis brasileiros? Quais estados guardam as maiores reservas desse ouro azul? Prepare-se, porque hoje nós vamos viajar por 5 estados que são verdadeiros gigantes quando o assunto é água doce. Vamos explorar suas bacias hidrográficas, seus rios monumentais e entender por que eles são tão cruciais para o equilíbrio hídrico do Brasil e do mundo. Pega a sua garrafinha d'água, se ajeita na cadeira e vem comigo descobrir os estados mais ricos em água doce do nosso país. E para começar essa lista, não tinha como ser diferente, né? Vamos falar do gigante, do colosso, do estado do Amazonas. É praticamente impossível falar de água doce no Brasil sem colocar o Amazonas no topo do pódio, e o motivo tem nome e sobrenome: Rio Amazonas. Ele não é só o maior rio do mundo em volume de água, ele é uma força da natureza tão poderosa que despeja no Oceano Atlântico, a cada segundo, mais água do que os 7 maiores rios do mundo somados. É uma quantidade de água que desafia a nossa compreensão. E ele não está sozinho. O estado é cortado por uma teia infinita de afluentes igualmente impressionantes, como o Rio Negro, o Solimões, o Japurá e o Purus, que juntos formam a maior bacia hidrográfica do planeta. A importância do Amazonas para o abastecimento de água doce do Brasil é monumental. Toda essa água sustenta a maior floresta tropical do mundo, regula o clima de todo o continente e representa uma reserva estratégica de valor incalculável. É como se o estado fosse o coração de um sistema circulatório gigantesco, bombeando vida para todo o país. A dinâmica das cheias e vazantes dos rios define o ritmo de vida de milhões de pessoas e de uma biodiversidade incomparável. Entender o Amazonas é entender que estamos diante de uma reserva de água potável que é, sem exagero, um patrimônio de toda a humanidade e que precisa ser protegido a qualquer custo. Saindo do Amazonas e seguindo pela mesma veia hídrica, a gente chega no nosso segundo colocado, o estado do Pará. Se o Amazonas é o rei, o Pará é, sem dúvida, o príncipe herdeiro desse império das águas. O estado compartilha uma porção generosa da bacia amazônica e ainda abriga outras bacias hidrográficas extremamente relevantes. O grande destaque aqui é o complexo formado pelos rios Tocantins e Araguaia, que culmina na maior ilha fluviomarinha do mundo, a Ilha de Marajó. O rio Tocantins, em particular, é um gigante que nasce lá no coração do Brasil e atravessa o estado de sul a norte, sendo fundamental para a geração de energia, com a presença da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do mundo. A influência do clima amazônico é total no Pará, garantindo chuvas abundantes durante boa parte do ano, o que mantém os rios sempre cheios e caudalosos. Além do Tocantins,
Rios como o Xingu e o Tapajós também cortam o território paraense, cada um com sua própria bacia e sua importância ecológica e social. Essa rede hidrográfica complexa não só garante o abastecimento de cidades e comunidades, mas também serve como principal via de transporte em uma região onde as estradas muitas vezes não chegam. O Pará é a prova de que a riqueza hídrica da Amazônia não se limita a um único estado, mas se espalha como uma bênção por toda a região. Agora a gente deixa a Amazônia um pouquinho de lado e desce para o coração do Brasil, para o estado do Mato Grosso. Muita gente associa o Mato Grosso apenas ao agronegócio e ao cerrado, mas o estado tem um apelido que diz muito sobre sua vocação, a Caixa d'Água do Brasil. E não é à toa. É aqui que nascem rios que vão formar 3 das mais importantes bacias hidrográficas da América do Sul, a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia e a Platina. É um verdadeiro berçário de gigantes. No Planalto dos Parecis, por exemplo, brotam as nascentes de rios que correrão para o norte, em direção ao Amazonas, e também de rios que correrão para o sul, como o Rio Paraguai. Essa posição geográfica privilegiada faz do Mato Grosso um estado estratégico para a segurança hídrica do país. E é aqui que encontramos uma das maiores planícies inundáveis do planeta, o Pantanal. Metade desse ecossistema único está em território mato-grossense, sendo alimentado pelo pulso das águas do Rio Paraguai e seus afluentes. O ciclo de cheias e secas do Pantanal cria uma paisagem em constante transformação e sustenta uma biodiversidade absurdamente rica. Cuidar das nascentes no Mato Grosso não é importante apenas para o estado, mas para garantir a saúde de ecossistemas inteiros, como o Pantanal, e o volume de água de rios que abastecem outros estados e até outros países. Voltando para a região norte, chegamos em um estado que, embora menor em território que seus vizinhos Amazonas e Pará, possui uma força hídrica impressionante, Rondônia. A espinha dorsal do estado é um dos rios mais importantes e poderosos da bacia amazônica, o Rio Madeira. O nome já diz tudo. Ele é conhecido por carregar uma quantidade gigantesca de sedimentos e matéria orgânica dos Andes, onde nasce, fertilizando as planícies por onde passa. O Madeira é o maior afluente em volume de água do Rio Amazonas e possui uma força tão grande que seu potencial hidrelétrico é um dos mais explorados da região. É no Rio Madeira que estão instaladas as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, complexos de engenharia gigantescos que são fundamentais para o sistema energético brasileiro. Mas a riqueza de Rondônia não para por aí. O estado é banhado por inúmeros outros rios importantes, como o Mamoré e o Guaporé, que formam uma fronteira natural com a Bolívia e criam áreas de várzea de enorme importância ecológica. A abundância de recursos hídricos em Rondônia é um fator decisivo para sua economia, baseada na agricultura e na pecuária, mas também representa um desafio constante para equilibrar o desenvolvimento com a preservação ambiental dessa região tão estratégica. E para fechar nossa lista dos 5 gigantes, viajamos para o extremo oeste do Brasil, para o estado do Acre. Muitas vezes lembrado por sua história ligada a Chico Mendes e à luta dos seringueiros, o Acre é também um estado com uma riqueza hídrica fantástica. E, o mais importante, com um alto grau de preservação. O estado é drenado por rios que pertencem à bacia amazônica, sendo os principais o Rio Juruá e o Rio Purus, 2 dos maiores e mais sinuosos afluentes do Rio Solimões. Esses rios serpenteiam pela floresta, criando uma paisagem de beleza única e definindo o modo de vida das populações tradicionais e indígenas que habitam suas margens. O que torna o Acre especial em nossa lista é o seu compromisso histórico com a preservação. Grande parte do território acreano é coberta por florestas extremamente conservadas, incluindo diversas unidades de conservação e terras indígenas.
Essa cobertura vegetal intacta funciona como uma esponja, protegendo as nascentes e garantindo a qualidade e a regularidade do fluxo de água dos rios. O Acre nos mostra que é possível, sim, ter abundância de recursos hídricos e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé. É um exemplo de que o desenvolvimento pode e deve caminhar lado a lado com a conservação, garantindo que esse tesouro líquido continue fluindo para as futuras gerações. E aí, pessoal? Que viagem, hein? Passamos por 5 estados que são verdadeiros reservatórios de água doce do nosso país. Do volume absurdo do Amazonas e Pará, passando pelo berço das águas em Mato Grosso, pela força do Madeira em Rondônia, até chegar às águas preservadas do Acre. Fica claro que a região norte, com a bacia amazônica, é a grande protagonista, mas vimos que o centro-oeste também tem um papel fundamental como o ponto de partida para muitos desses rios. É uma riqueza que nos enche de orgulho, mas que também acende um alerta gigante sobre a nossa responsabilidade. Cada um desses rios, cada nascente, cada gota d'água faz parte de um sistema complexo e interligado. A poluição de um rio no Mato Grosso pode afetar a vida no Pantanal. O desmatamento no Acre pode diminuir o volume de água que chega ao Amazonas. Proteger nossos recursos hídricos não é uma questão local, é uma missão nacional. Precisamos de políticas públicas eficazes, de fiscalização e principalmente de consciência de cada um de nós. A água é o nosso recurso mais precioso, a base de toda a vida, e garantir sua preservação é garantir o nosso próprio futuro. Agora eu quero saber de vocês. Já visitaram algum desses estados? Navegaram por algum desses rios gigantes? Deixa aqui nos comentários a sua experiência e o que você pensa sobre a importância de preservar esse tesouro que é a água doce do Brasil. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!